Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente estava só esperando mais algumas pessoas entrarem. E hoje nós vamos, primeiro, vou me apresentar, né? Meu nome é Natália, sou supervisora aqui na Dexion. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o SPED SD, tá? Então, hoje a gente vai conversar como é um vencimento que está próximo, né? Agora, dia 30/6, vai vencer o SPED SD. A gente todo ano faz, né, um plantão sobre ele, para a gente poder revisar algumas informações, ver o que mudou, né, de um ano para o outro. Esse ano a gente tem uma novidade que já não é tão mais novidade, que foi uma atualização há alguns meses atrás sobre o registro I-155 e o I-157, né, quando existe a mudança no plano de contas, que a gente antes era manual dentro do SPED, agora a gente consegue fazer tudo pelo sistema, então ficou bem mais prático. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o SPED SD, tá? A obrigatoriedade, quem tem que enviar, algumas conferências dentro do sistema, tá? Então, eu vou começar iniciando a apresentação aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é o SPED, tá? Só para a gente relembrar aí um pouquinho sobre as funções, quem tem que enviar, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, tá? Beleza. Então, hoje o nosso plantão de dúvidas é sobre o SPED SD na prática, né? Para a gente ver. Só que antes a gente vai ver um pouquinho de teoria. Então, aqui no SPED SD, a gente tem, o que é o SPED SD, tá? Então, o SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único computadorizado de informações. Tá? Essa foi uma redação dada pelo Decreto 7.979 de 8 de abril de 2013. Então, basicamente, o que é o SPED-SD? Ele é um instrumento onde a gente vai enviar por meio eletrônico as informações das pessoas jurídicas, né? Que vai servir ali para poder fazer a conferência, vai ser a entrega de livro digital, vai ser o que vai servir como meio de fiscalização para os órgãos aí fazerem a fiscalização das empresas, né? O que antes era de forma física, né, digamos assim, onde a gente tinha que imprimir os livros, ir na junta, nada disso é preciso mais, porque o SPED fiscal, o SPED SD, ele substitui, né, ele vira uma entrega digital desses livros, né? Então, enviando o SPED SD, você já vai estar entregando esses livros, tá? Bom, objetivos do SPED SD: promover a integração dos fiscos mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais de acesso. Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única e de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Então, ali, através do SPED, você vai estar enviando, você vai estar você envia de maneira unificada, mas vai servir para fins de fiscalização de vários órgãos, né? Então, os órgãos aí responsáveis, através dessa declaração, vão conseguir fazer diversas conferências e vão confrontar diversas informações para ver se está tudo ok, né? Então, por exemplo, até ano passado a gente tinha a DCTF, né? DCTF mensal. Quando a gente enviava a DCTF mensal e enviava o SPED, SD, SF, o que que acontecia? Eles cruzavam a informação e se você tivesse declarado algo diferente do que diferente entre as duas declarações, você recebia uma notificação falando, olha, confere os valores, porque na declaração X você informou, sei lá, R$ 100.000 de imposto. Na declaração Y, você enviou 120 de imposto. Então, tem alguma informação divergente, você tem que conferir. Então, através dessas declarações, os órgãos competentes conseguem fiscalizar e notificar as empresas para que seja feita a correção, né? O que torna tudo muito ligado, né? Como, por exemplo, SPED SD e SPED SF, onde a gente tem o SPED SD, que a gente envia a parte contábil, SPED SF, a gente envia a parte fiscal, e dentro do SPED SF, a gente recupera a ECD
e esses dados são confrontados, né, para poder verificar se tem alguma informação divergente. E na própria declaração ele já mostra, já notifica se algum valor está diferente do que é esperado, né? Então, esse confronto de informações cada vez mais ele está sendo feito, né? E cada vez mais tem surgido malhas e notificações por conta disso. Então, o cuidado ele é sempre redobrado. O terceiro objetivo, um dos, né? Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica, né? Então, essas informações aí, esse cruzamento de informações, ele é importante também para eles indicarem se você está recolhendo a mais ou a menos, identificação, negação, entre outros, né? Bom, a legislação vigente, né? Atualmente, a gente utiliza como base a Instrução Normativa RFB número 2003 de 2021, tá? E aí, nessa legislação, nessa instrução normativa, o que que ela vai indicar? Vai dizer quem está obrigado, quem não está obrigado, os prazos. Então, tudo que é sobre SPED-ECD está nessa instrução normativa, tá? Então, os dados que estão aqui, eles são todos baseados nessa IN e também no próprio manual do SPED-ECD, tá? Então, tudo que a gente está lidando aqui agora está baseado nessas informações, tá? Então, aí, o artigo 1º, ele diz o seguinte: esta instrução normativa dispõe sobre a escrituração contábil digital, ECD, a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma e o prazo de sua apresentação. Então, a instrução normativa ela vai ditar aí tudo que a gente precisa saber sobre a ECD. Bom, no artigo 2º ele fala o seguinte: a ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros. Número 1, né, inciso 1, diário e seus auxiliares, se houver, razão e seus auxiliares, se houver, e balancetes diários e balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos, né? Então, a gente vai levar os livros, vai levar os lançamentos, vai levar o balanço, DRE, DMPL ou DLPA, de acordo com o que você escolher ali na geração. Então, todos os livros eles vão ser enviados de forma digital. Bom, sobre a obrigatoriedade. No artigo 3º ele fala o seguinte: deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, como, por exemplo, uma SCP, né, Sociedade em Conta de Participação, e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, que é nos termos ali das leis contábeis, né, das normas contábeis. Bom, dentro do artigo 2º, nós temos aí o parágrafo 1º, que fala: a obrigação a que se refere não se aplica a... E aí a gente tem algumas exceções, que são as empresas que não são obrigadas a fazer o envio da ECD. Então, o primeiro ele fala: as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Segundo, aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas. Terceiro, as pessoas jurídicas inativas. E aí ele fala na frente o que ele considera uma empresa inativa. Então ele fala, ó, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica. Então, aqui o que acontece? Uma empresa inativa é uma empresa totalmente inativa. Ela não fez nenhum tipo de pagamento, não teve nenhum rendimento de aplicação, não fez nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de operação, tá? Nenhuma atividade, seja operacional ou não operacional. Então, tem que ter muito cuidado no sentido de determinar se essa empresa ela realmente está inativa, porque se ela tiver tido qualquer movimentação, já deixa de ser inativa automaticamente, tá? Continuando nas exceções aí das empresas que não precisam, né? Ele fala: as pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário
receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a 4,8 milhões, ou ao valor proporcional ao período a que se refere, né? Então, se for ali um período de abertura da empresa, esse valor aí é proporcionalizado, né? Quinto, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8.981 de 95. E esse artigo único, ele fala sobre o livro caixa. Então, as empresas do lucro presumido que optarem pelo livro caixa, elas não estão obrigadas a realizar o envio do SPED ECD, tá? E sexto, a entidade Itaipu Binacional, tendo visto o disposto, aí fala, né, no artigo 12 do decreto 72.707 de 1973, que aqui nem precisa explicar, né? Só que a gente tem algumas observações, porque ali eu listei as exceções da empresa do Simples, empresa presumido que é livre caixa, imunes ou isentas inferior ali até 4,8 milhões, né? Porém, ele fala o seguinte no parágrafo 2º: as exceções às que se referem o artigo 1 e 5 do parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, não se aplicam a ME ou EPP que tenha recebido aporte de capital. Então, o 1 e o 5, só para a gente relembrar, vou voltar aqui. O 1 fala da empresa do Simples e o 5 fala da empresa que é livro caixa. Esses dois tipos de empresas, caso ela tenha recebido aporte de capital que esteja compreendido nesses artigos 61A e 61D, lá da Lei do Simples, né, Lei Complementar 123 de 2006, se elas tiverem esse aporte, elas automaticamente são obrigadas a enviar o SPED, mesmo que seja simples e mesmo que seja livro caixa, tá? E aí ele fala no parágrafo 3º, a exceção que se refere ao inciso 5º, que é empresa presumida livro caixa, não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos, sem incidência do imposto de renda, em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas. Vamos traduzir isso daqui. Ele fala aqui, mesmo que a empresa seja do presumido e seja livro caixa, se a distribuição de lucro dela for superior a esse cálculo, ela ainda assim vai ter que fazer vai ter que fazer o SPED ECD. E como é esse cálculo? Tem que ser superior à base de cálculo do imposto de renda apurado. Então vamos supor ali que, vou abrir um calculador aqui para a gente, só para a gente ter uma noção. Vamos supor que no ano a empresa tenha tido 100 mil, não, vou colocar um pouquinho mais, não tenha tido 500 mil de receita, e a gente tem que achar a base de cálculo. Vamos supor que ela é uma prestadora de serviço, então vezes 32%. Essa é a base de cálculo que a empresa não pode exceder, só que a gente tem que abater, porque ele fala, ó, não pode ser um montante superior ao valor da base de cálculo sobre a renda, diminuído dos impostos e da contribuição. Então, aqui a gente vai diminuir, por exemplo, o COFINS e PIS. Então, vamos supor que de COFINS teve 50 mil e de PIS teve 30 mil. Só para a gente fazer um cálculo. Deu 80 mil reais de base de cálculo, de RPJ, né, de imposto sobre a renda, menos esses impostos. Então, o que que acontece? A empresa, não, os sócios, no caso, né, não pode ter tido uma distribuição de lucro superior a esse valor. Se tiver alguma distribuição superior a esse valor, nesse exemplo aqui, ela vai passar a ter que, vai ser obrigada a enviar o SPED ECD. Tá? Então, só relembrando o cálculo, a gente pega a receita e aplica a alíquota para chegar na base de cálculo. Então, nesse exemplo aqui, eu peguei 500 mil de receita do ano, apliquei 32%, como se fosse empresa de serviço. E aqui eu cheguei numa base de cálculo de 160 mil. Eu diminuí 50 mil de COFINS e 30 mil de PIS. Tá? Eu sei que não é o valor, é só um exemplo. E a gente chegou num valor final de 80 mil. Então, se a distribuição de lucro dos sócios ou dividendos ali, né, for superior a esses 80 mil, nesse exemplo aqui, automaticamente eu tenho que enviar o SPED ECD. Se for inferior, tá ok. Não preciso enviar sendo livro caixa, né? Tá? E
Parágrafo 4º, as pessoas jurídicas do segmento de construção civil, dispensadas de apresentar o SPED fiscal, que a gente conhece, né, que é o EFD, ICMS e IPI, ficam obrigadas a apresentar o livro registro de inventário na ECD como um livro auxiliar. Tá bom? Então, a gente viu aqui quem está obrigado e quais são as exceções, né? E as exceções das exceções. Então, agora a gente vai falar sobre a entrega facultativa. O que acontece? As empresas que eu falei, vou usar como exemplo a empresa do Simples, ela não é obrigada a enviar o SPED ECD, mas você pode enviar se você quiser. Então, a empresa não é obrigada, mas como, por exemplo, como o SPED ECD, ele substitui, né, o registro aí dos livros, livro diário, razão, balancetes, no momento em que você envia, né, você vai estar fazendo esse envio de forma digital. Então, muita gente prefere enviar o SPED ECD da empresa do Simples, mesmo não estando obrigada, só para poder cumprir essa entrega desses livros, né, a entrega digital desses livros. Então, o que que ele fala aqui, ó? As empresas não obrigadas a entregar a ECD podem fazer a transmissão de forma facultativa e, mesmo após a data limite de entrega, não há multa por atraso. Então, o vencimento desse ano é dia 30 de junho, 30 do 6. Se lá no mês 7 eu quiser enviar uma ECD da empresa do Simples, não tem problema, eu não vou ter multa por atraso, porque é uma declaração que a empresa não está obrigada, tá? E ele fala, na hipótese de entrega facultativa, a pessoa jurídica não fica obrigada a transmitir a ECD nos anos subsequentes, apenas em virtude de ter transmitido pela primeira vez de forma facultativa. Então, se você enviar dessa empresa do Simples, você enviar o SPED ECD de 2024, você não vai precisar ficar obrigatoriamente enviando 2025, 26 e assim em diante. Se quiser pular um ano e enviar só 2027, não tem problema, porque ele não vai exigir que exija essa continuidade, né? E sobre as empresas sem movimento, que eu vou frisar um pouquinho aqui o que eu falei agora há pouco. No caso de, primeiro o que está escrito, né? No caso de inatividade, caso a pessoa jurídica transmita a DCTF como inativa, que antes a gente enviava a DCTF mensal em janeiro de cada ano, né? Quando a empresa estava inativa, para renovar essa inatividade, né? Agora a gente tem a DCTF Web, que é enviada de maneira inativa no primeiro mês em que ela estiver sem movimento, e em seguida não precisa fazer mais o envio anual, não precisa ficar renovando, né? Só quando voltar a ter algum movimento que você volta a enviar. Então, caso a empresa ela seja inativa, comprovado isso através da DCTF Web, não haverá obrigatoriedade de transmissão da ECD, tá? Por outro lado, caso a empresa não esteja inativa, deverão existir lançamentos no período, assim como a demonstração do resultado, e ele dá alguns exemplos, né? Porque quando a empresa não está ativa, quer dizer, quando a empresa está sem movimento, mas não é o ano todo, ou não é uma inatividade total, porque, lembre, ele falou que a inatividade, a empresa não pode ter tido qualquer atividade, seja operacional, não operacional, financeira, nada, 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 nada. Vamos supor que a empresa teve uma aplicação financeira ali, teve rendimentos na aplicação financeira. Isso já é uma atividade, tá? Vamos supor que a empresa fez fez um investimento e agora está tendo retorno desse investimento, já é atividade. Por mais que ela esteja sem emitir notas, sem funcionários, sem nada, ainda é considerado uma atividade. Então, a partir do momento que você tem algum tipo de atividade, obrigatoriamente o SPED ele entende que você tem que ter algum tipo de movimentação. E ele fala que tem que ter, inclusive, a DRE, que é demonstração do resultado do exercício. E para ter uma DRE, eu tenho que movimentar contas de resultado, contas de receita ou de despesas. Não estou dizendo que você tem que ter uma receita, mas pelo menos uma despesa, e ele dá exemplos, ó, despesa com telefone, despesa com luz, despesa com aluguel, com contador, etc. Então, se você fizer questão, digamos assim, de fazer o envio de alguma empresa e ela está sem movimento nenhum, você só vai conseguir se você tiver algum tipo de movimentação lançada, de receita ou despesa, tá? E aí ele fala aqui que o conceito de inatividade para fins de ECD, ele é anual. Então, não vale por exemplo, estar sem movimento de janeiro a maio, e de junho em diante eu tenho movimento, e aí a partir desse modo eu só envio de junho em diante. Não.
Se você teve qualquer movimento no ano, você vai enviar o ano completo, exceto se a empresa abriu, né? Abriu ou encerrou. Aí você vai enviar de maneira parcial ali, porque ela abriu no meio do período, ou ela está fazendo, ou tá sendo encerrada ali, e aí o período fica quebrado, digamos assim. Caso contrário, qualquer movimento que a empresa tenha tido no período, eu tenho que enviar o exercício todinho, tá? Então, mas ela ficou boa parte do ano sem movimento. Para a ECD não tem isso. É anual. Então, tenho que olhar essa movimentação de maneira anual, tá? E aqui ele cita que é de acordo com a regra trazida pelo artigo 1, inciso 3, da Instrução Normativa 2004, que é a Instrução Normativa da SF, tá? Só para esclarecer o que é. Agora eu vou mostrar para vocês essa situação, né? Eu falei aqui sem movimento, que eu só posso enviar se eu tiver algum movimento, né? Isso acontece porque o SPED, ele dá erro se você não tiver movimento nenhum. Ele simplesmente dá erro. Você não vai conseguir fazer o envio sem movimento, tá? Lembra que eu falei aqui da entrega facultativa? A entrega é facultativa, mas no caso de sem movimento não, vou usar o nome de inativa para ficar mais claro. No caso de empresa inativa, não tem essa entrega facultativa, ela realmente não tem entrega nenhuma. Então, a empresa estando inativa, ela não tem essa entrega facultativa, tá? Porque você não consegue, porque vai dar erro mesmo, que impedem que você até importe o arquivo. Já no começo, na hora de importar, já dá erro. E mesmo que importe mesmo que importe, né, na validação vão dar erros também que te impedem de fazer a transmissão. Então, empresa sem movimento no sentido de estar inativa, não vai ter ECD nem obrigatória e nem opcional, né, nem facultativa. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo dessa situação sem movimento, para mostrar os erros que vão acontecer, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ir perguntando no chat, se alguém quiser levantar a mãozinha e falar no microfone, não tem problema também, tá? Se quiser participar, não tem problema. Mesmo que não queira abrir a câmera, só de abrir o áudio não tem problema, tá? É só ir falando que a gente vai conversando aí. Vou dar um exemplo agora sem movimento. Vou entrar aqui no meu contábil, tá? Então, aqui no meu contábil, eu vou selecionar uma empresa, eu acho que essa empresa aqui, ela está sem movimento. Essa empresa aqui, ela não tem lançamento nenhum, nem tem saldos iniciais, tá? Se eu vier aqui no balancete analítico de janeiro, ele vai dar relatório em branco, porque essa empresa, ela está totalmente sem movimento, ela está inativa nesse exemplo aqui. Mas eu ainda assim consigo gerar o SPED, tá? Então, se eu vier aqui em adicionais, gerar arquivo para o SPED contábil, eu vou colocar de janeiro a dezembro. Situação especial nenhuma, porque ela não tem cisão, extinção, nada do tipo. Situação no início do período. Nesse caso aqui que eu estou gerando um ano fechadinho, é a situação zero, normal. Porém, se fosse uma abertura, vamos supor que a empresa abriu em maio, eu colocaria como abertura e geraria de maio a dezembro, tá? O outro exemplo é resultante de cisão ou fusão, né? Por exemplo. Ou remanescente de cisão, né? Que no caso ali que realizou uma incorporação ou algo do tipo. Eu geraria também desse mesmo jeito aqui, tá? Ou então tem a opção 3, que é início da obrigatoriedade, quer dizer, início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário. Essa situação aqui ela é usada no sentido de empresas que desenquadraram do Simples, por exemplo, que ela era optante pelo Simples e ela passou a ser presumido por ter sido desenquadrada ali no meio do ano, vamos supor, de maneira obrigatória ou não, né? Ela vai passar a enviar o SPED SD dessa maneira aqui, com a opção 3, e eu vou enviar só do mês em que ela desenquadrou em diante. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês já já como faz, mas nesse caso aqui tem que ter muita atenção, porque eu falei que a entrega é facultativa, e mesmo ela sendo do Simples, ela pode enviar o SPED SD, que não tem problema. Porém, tem um detalhe importante. Se houver um desenquadramento, eu tenho que enviar separadamente, se eu quiser enviar, mesmo sendo do Simples. Eu envio só a parte do Simples e depois eu envio só a parte presumida. Eu não posso fazer uma que compreenda o ano todo. Por quê? Porque quando eu for lá na ECF gerar, na ECF eu não posso gerar o ano todo, porque a ECF, diferente da SD,
A ECF não aceita empresa do Simples de maneira facultativa. Então, a ECF, eu faria, nesse exemplo aqui, que ela desenquadrou em maio, eu só posso gerar a ECF de maio a dezembro. Então, os períodos não vão fechar, né? Se eu gerar aqui de janeiro a dezembro no SPED ACD por ser facultativo e chegar lá na ECF e tentar recuperar esse arquivo, vai dar erro. Ele vai falar, olha, você está fazendo a ECF de maio a dezembro e você está gerando uma ECD do ano todo. A quantidade de meses não bate, né? Então, nesses casos aqui em que a empresa desenquadrou e tem que obrigatoriamente enviar a ECD por conta desse desenquadramento, nesse sentido aqui, você não vai poder enviar o ano todo, tá? Você vai ter que enviar especificamente o período como presumido. Ou se ainda assim fizer questão de enviar a parte do simples, você vai enviar o SPED duas vezes. Você vai enviar o SPED da primeira parte, em que ela era do simples, e a segunda parte é que ela é presumido, tá? Eu não vou enviar uma com o ano fechado, tá bom? Porque senão vai dar erro na sua SF. Então, nesse nosso caso aqui, eu vou gerar o ano todo. Vou gerar janeiro de 2024 a dezembro. E a minha situação aqui no início do período, eu vou colocar como normal, que nesse caso aqui ela teve movimento o ano todo. Finalidade da escrituração é original, eu não estou retificando. Empresa de grande porte, não. E vou colocar aqui como DMPL, tá? Vou colocar que não houve mudança de plano de contas. E vou gerar o arquivo. Eu gerei. Agora, eu vou... Só um minutinho que eu vou carregar aqui a SD para a gente mostrar como fica lá dentro. Só um minutinho, tá, Brenda? Aí, vamos importar esse arquivo. Deixa eu só ver se eu gerei no C ou na área de trabalho. Eu gerei na área de trabalho. Vou importar esse arquivo aqui para gente. Empresa 300, pede contábil, data e hora ok. Vou abrir aqui o arquivo. Está carregando. E aqui, ó, nesse caso, ele nem foi importado. Ó, ele fala, o arquivo contém erros e não será importado. Vou dar ok, vou marcar a opção de erros e vou exibir. Aqui nos erros, vou aumentar um pouquinho para a gente aqui. Ele fala o seguinte, deixa eu... Aqui. Ele fala que o bloco I não foi importado, pois contém erros. E aqui ele fala os registros do bloco I. Ele fala registro obrigatório não encontrado. Ele fala do I050, do I150, do I200, que são os blocos do plano de contas, bloco de lançamentos, por exemplo. Então, esses registros, eles são obrigatórios. Consequentemente, se eu não tenho lançamentos, eu não tenho contas do plano de contas a declarar e, consequentemente, mesmo que eu trouxesse o plano de contas, só de não ter os lançamentos, que é o I200, ele já não deixaria importar, porque ele fala que o registro é obrigatório e não tem como enviar esse registro zerado, por exemplo, que é um registro de lançamentos. Para ele existir, tem que ter lançamentos. Então, vamos voltar lá no contábil e vamos fazer um lançamento para a gente ver o que acontece. O que que a gente acaba vendo muito? Ah, vou fazer aqui a inclusão do capital social da empresa. Vou fazer, sei lá, o balanço de abertura, caso seja a abertura da empresa, ou então vou só fazer um lançamento de capital aqui, vamos supor. Então, o que, que normalmente é feito? Pede para incluir um lançamento, vou colocar aqui a conta de débito, a conta banco, e a conta de crédito, a conta de capital social. Vou colocar aqui, capital social, vou colocar maiúsculo, vou colocar um do um, vou colocar aqui 50 mil, vamos supor. Em teoria, agora eu tenho lançamentos. Então, agora eu tenho lançamentos, eu tenho contas, então eu vou levar também o plano de contas. Então, em teoria, esses erros aqui, eles não vão mais acontecer, porque os registros que eu estou falando aqui, que são obrigatórios, por eu ter um lançamento, eles vão ser gerados. Então, eu vou deixar do jeito que está.
Encerramento, mesmo que eu faça aqui, como eu não tenho contas de resultado, né, de receita e despesa, não vão ser gerados lançamentos de encerramento, que é um ponto importante, mas eu vou gerar de novo o arquivo aqui, tá? Vou gerar de novo, vou gerar aqui no C2 pontos, porque senão ele vai ficar dando erro dizendo que o arquivo está em uso, por causa do SPED. Gerei, agora já temos um relatório aqui com as contas, né? Temos as duas contas que eu fiz lá os lançamentos, que eu fiz o lançamento, que é a conta banco e a conta de capital social. Vou voltar aqui no SPED, vou fechar e vou pedir para importar de novo. Vou selecionar lá os C2 pontos agora. Vou importar. Ele pede para inserir os blocos, ok. Agora ele importou, tá vendo? A importação foi concluída com êxito. Ele pergunta se eu quero fazer a validação. Vou clicar em sim. Tá validando. Só que agora deram erros novamente, tá? Então, aqui, o que que aconteceu? Vou marcar aqui a opção de erros para a gente dar uma olhadinha. O que que ele fala aqui como erro? Ele fala aqui: foi informada a data de encerramento do exercício social no período da ECD, mas não foi informado nenhum registro I-350, que é o registro ali dos lançamentos de encerramento, com data igual à data informada ao campo, data do exercício social ali, né? O outro erro, não existe nenhuma linha com nível de aglutinação, beleza? Ele fala, ó, deve existir pelo menos um registro J100, balanço, e um J150 DRE, para cada registro J005, que é o registro de demonstração contábil. Então, ele fala que eu tenho que ter balanço e DRE, obrigatoriamente. E ele fala aqui, basicamente, a mesma coisa, um pouquinho aqui para baixo. Então, o que que ele está me falando? Olha, você importou, beleza, só que você não tem as informações que a gente precisa, como, por exemplo, lançamento de encerramento, ou então, balanço e DRE. Balanço a gente até tem, né? Se a gente for aqui e visualizar um balanço, a gente vai conseguir visualizar. Temos aqui ativo e passivo, ok. Porém, nós não temos DRE, que DRE é receita e despesa, né? Então, se eu visualizar uma DRE, ele vai mostrar tudo zerado. Ele mostrou aqui 2023 porque eu tenho o ano de 2023 aqui, né, nessa empresa, mas o ano de 2024 especificamente, deixa eu até desmarcar aqui. O ano de 2024 especificamente, tudo zerado. Então, o que que isso indica? É que nem eu li para vocês naquela hora que eu estava lendo aqui, ó. Cadê? Ele fala aqui para gente, ó. Por outro lado, caso a empresa não esteja inativa, deverão existir lançamentos no período, assim como a DRE. E aí ele fala despesa com telefone, luz, aluguel, contador. Então, o que que ele entende? Se você está gerando o SPED, é porque você tem algum movimento a declarar, obrigatoriamente, porque senão você se configuraria como uma empresa inativa, né? Então, aqui, nesse caso, eu vou fazer uma inclusão de um lançamento aqui para gente de vou lançar uma despesa. Vou colocar aqui uma despesa de água e luz, vamos supor. Coloquei aqui, paguei com o banco, vou colocar aqui. Pagamento, conta de água, CAESB, 2024. Vou colocar aqui 31.2024, colocar aqui R$ 200, bem pouquinho mesmo, não tem problema. Agora eu tenho um lançamento com conta de despesa, ok? Agora sim, se eu fizer o encerramento aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar um lançamento de encerramento, porque eu tenho uma conta de resultado que ele precisa zerar ali para me gerar o resultado do exercício, seja lucro ou prejuízo. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele criou a conta zerando a minha conta de água e luz, né? E jogou esse valor aqui para a conta de prejuízo, né? Então, eu tive aqui um prejuízo do período de R$ 200, e agora sim eu tenho lançamentos de encerramento. E, consequentemente, eu também tenho uma DRE. Então, se eu visualizar a DRE aqui, tem valores. Não tenho de receita, mas eu vou ter a despesa aqui operacional e, no final, um prejuízo líquido. Que beleza, eu não preciso ter receita, não é obrigatório a receita. Mas alguma despesa eu tenho que ter. Agora vamos gerar o SPED de novo. Vou gerar aqui na. Eu estou trocando a pasta porque, como a ECD está aberta,
Quando ela está aberta e eu estou gerando o arquivo da mesma empresa, o arquivo está em uso. Então, eu não deixo sobrescrever o arquivo na pastinha. Por isso que eu fico gerando C e área de trabalho aí alternadamente, tá? É só para não dar erro aqui, para a gente não ter que parar. E fechar e abrir o SPED de novo. Então, vou fechar aqui. Vou até excluir essa empresa por via das dúvidas. Então, vou aqui na empresa 300. Para excluir a empresa, eu tenho sempre que vir aqui nessa tabelinha aqui à esquerda, ele mostra todas as empresas que você tem importadas. E aí você clica aqui, ó, você clica, deixa eu diminuir aqui. Você clica duas vezes na empresa que você quer, você clica no exercício, às vezes no mesmo exercício tem mais de um lançamento, mais de um período ali, porque pode ter o caso da empresa ter a geração separada, que nem o exemplo que eu falei para vocês, da empresa que era do Simples e passou para presumido, ou empresa que veio de outra contabilidade também se encaixa. Então, aqui pode ter mais de uma linha aqui, nesse caso aqui o exercício está fechadinho, e aí eu clico no exercício que eu quero excluir e vou aqui nesse botãozinho com o xizinho vermelho, que aí ele vai excluir a declaração, tá? Agora eu vou importar novamente, lá da área de trabalho, dessa vez, empresa 300, SPED contábil. Sempre confira a data do arquivo, tá? Para conferir a data, tá vendo que aqui tem esses pontinhos? Você vai no último, que é detalhes. E aqui ele vai te mostrar a data e o horário do arquivo. Tá ok, tá? O arquivo atualizado. Para você, às vezes, não tá pegando um arquivo desatualizado, tá? Vou abrir aqui, pede para inserir os blocos, porque eu excluí a declaração. Pede para validar. Agora vamos ver se vai dar erro. Ó, não deu mais erro. Deu advertência, falando que não houve recuperação da SD anterior, mas os erros foram sanados, porque tudo que ele pedia ali, como contas de resultado, né, que gera DRE, e lançamentos de encerramento, eu fiz. Então, agora eu tenho um movimento a ser declarado aqui no meu SPED, tá? Então, é por isso que empresas inativas não enviam, porque não tem informação a ser enviadas e o SPED SD ele não aceita uma declaração zerada, só com os dados cadastrais da empresa. Ele exige registros que são montados a partir de uma movimentação pré-existente. Sem movimentação nenhuma, não tem o que mandar. Diferente de um SPED fiscal, por exemplo, que aceita sem movimento. Mas o SPED ECD não aceita, tá? Ele exige registros que só são gerados mediante algum movimento, tá? Então, aqui, eu já mostrei para vocês um exemplo, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E o que eu vou mostrar para vocês agora? Só um minutinho. Bom, aqui eu mostrei um exemplo de empresa sem movimento, mas eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma empresa que mudou de tributação, tá? Então, naquele exemplo que eu falei, a empresa era do Simples e agora é presumido, eu vou mostrar como vocês devem fazer no sistema para dar certo, tá? Então, vou voltar aqui para o meu contábil, vou fechar aqui. Vou selecionar aqui nesse exemplo a empresa 100, que ela foi Simples Nacional até o mês 6 de 2024. E a partir do mês 7, ela passou a ser lucro presumido e que eu tenho que fazer o envio da ECD dela especificamente. Então, o que eu vou fazer? Nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhum encerramento feito. O que acontece? Normalmente, a gente faz um encerramento anual, né? Empresa do Simples, contabilidade é mais tranquila, encerra anual. Então, vou dar um exemplo aqui, vou fazer um encerramento anual para a gente ver o que vai acontecer. Então, vou fazer um encerramento, vou atualizar os saldos primeiro, tá? E vou fazer um encerramento aqui, anual, normal, não gera provisão, ok. E agora eu vou gerar o SPED contábil. Nesse caso aqui, eu tenho que gerar o SPED contábil apenas do período em que eu sou presumido, tá? Então, como ela é do Simples até o mês 6, ela se tornou presumido no mês 7. Então, vou gerar do mês 7 de 2024 ao mês 12 de 2024. Situação especial ainda é nenhuma. E situação no início do período, eu vou colocar a opção 3, porque o início de obrigatoriedade da entrega, ela foi no curso do ano calendário, que até então ela não era obrigada. Vou gerar o original, não vou mexer mais nada, vou gerar aqui na área de trabalho mesmo. Gerei o arquivo e agora eu vou, ó, ele me gera aqui o relatório,
onde mostram vínculos das contas, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um pouco mais detalhado isso aqui, mas ele é um relatório que mostra para você conferir os vínculos das contas, para ver se tem algum vínculo faltando, se os vínculos estão corretos, e aí ele te mostra sempre esse relatório após a geração, tá? Gerou aqui ok, agora eu vou no meu SPED fazer a importação. Vou fechar essa empresa 300 aqui, vou importar a empresa 100. Então, eu vou aqui na minha área de trabalho, vou na empresa 100 e vou selecionar aqui. Ó, vou só aproveitar e já vou responder aqui, as pessoas estão falando, só porque a gente já está aqui na tela, a gente já aproveita e responde. Ó, o Lucas perguntou. Temos algumas empresas que ficam alguns meses sem movimento depois de sua abertura. Esses meses sem movimento podem gerar algum erro no envio? Geralmente só integralização de capital no mês. Você tem, o que acontece? Vamos supor que a empresa abriu em janeiro mesmo, só foi ter movimento em maio. De janeiro a abril não tem nada, digamos assim. Vai dar erro. Ele vai dar erro, assim, quando eu digo nada, 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 nem um lançamento. Quando é assim, ele dá erro falando, olha, você abriu, você está gerando de janeiro a dezembro, mas não foi informada a movimentação em janeiro, não foi informada a movimentação em fevereiro, em março, e aí ele dá erro. O que que acontece? Nesse caso, o que que ele exige quando eu gero o ano todo e só vou ter movimento, digamos assim, lá em maio? Ele exige que você tenha saldo de alguma coisa, porque a empresa que está abrindo, ela abre com algum capital, ela tem custos ali com a abertura da empresa, com o contador, mas tendo o que nem você falou aqui, geralmente só a integralização de capital no primeiro mês. Esse lançamento já é o suficiente para não dar erro nesses primeiros meses. Em algum momento do ano você vai ter que ter uma receita ou principalmente uma despesa, que é o mais comum, mas lá no primeiro mês tem que ter pelo menos essa integralização de capital. Ela tem que existir, porque aí o que que ele vai gerar? Ele vai gerar saldo, saldo no ativo e no passivo. Então, eu não preciso ter receita ou despesa desde o primeiro mês, mas lá desde o primeiro mês eu tenho que ter saldo em algum lugar. Nesse caso, no seu caso aí, é saldo no ativo e no passivo. E ele já vai dar ok, não vai dar erro para você pedindo receita ou despesa nesses primeiros meses. Tendo esse lançamento de balanço de abertura, que a gente chama, ou integralização de capital, já não vai dar erro nesse sentido. Mas depois ali, durante o ano, em algum momento você vai ter que ter uma despesa, por exemplo, que aí senão vão dar aqueles erros que eu te mostrei, tá? A Maria José falou assim, mas é correto enviar assim? Tipo, não teve nada e fazer um lançamento como você fez? Aí ela perguntou, né? Entendi, não envia, pois não aceita, é isso mesmo. Então, assim, eu estou fazendo lançamentos aqui no sentido de que a empresa ela não está totalmente inativa. Que uma empresa totalmente inativa, eu não mando nada. Mas se a empresa ela não está totalmente inativa, indica que eu tive algum movimento. E aí, obrigatoriamente, tem que ter ali uma receita ou uma despesa lançada para dar certo. E aí ela até me falou assim, como fazer uma retificação? Estou tentando fazer uma, mas só dá erro. A retificação eu vou mostrar já já, tá? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar como você faz a retificação. Não sei se vai ser o mesmo erro que vocês pegam, mas normalmente tem um erro lá que fazendo o passinho que eu vou te mostrar costuma dar certo, tá? Nesse caso aqui, vamos continuar validando aquela empresa que se tornou presumido, né? Só que ela deu erros, ó. O que que ela está falando aqui? No balanço patrimonial, o somatório do saldo inicial está diferente do somatório do saldo inicial dos lançamentos, digamos assim, do passivo, né? Então, eu estou traduzindo aqui, mas ele fala nesse primeiro lançamento que no balanço o ativo e passivo não estão batendo. E embaixo ele fala a mesma coisa, né? Do balanço, o valor do saldo inicial do último nível do ativo deve ser igual ali ao valor do saldo inicial do último nível do passivo mais PL. Então, o que que ele está falando basicamente aqui? A mesma coisa para a DRE, tá? Que a DRE também está incorreta. E ele mostra os valores, ó. Por exemplo, nessa linha aqui da mensagem 620, da linha 620, ele me dá valores aqui que o valor esperado e o conteúdo do campo estão totalmente diferentes, tá vendo? E mais para frente tem erros, basicamente a mesma coisa, né? Só que em registros diferentes, em campos diferentes, enfim. Mas o que ele está falando? Basicamente, ativo e passivo não está batendo, a DRE também não está correta.
Mas se eu for lá no sistema, não tá errado. Ó. Se eu for aqui no sistema e emitir um balanço, por exemplo, vou emitir até no modelo 2 para ficar mais fácil. Ó, se eu emitir aqui, ativo e passivo estão batendo direitinho. 6.216.000. No final dele não está dando diferença entre contas analíticas, mas lá no SPED está dando erro. E aí o que que a gente lembra aqui? Que eu estou gerando o SPED do mês 7 ao mês 12, que foi quando ela desenquadrou do Simples. E aqui no sistema eu estou olhando ele anual. Os relatórios de maneira anual, ó, a DRE também, ó, tá fechando ok, não tá dando erro. Mas o que está acontecendo? Eu estou gerando o SPED só de uma parte do ano. Consequentemente, se eu emitisse aqui um balancete, por exemplo, por período, do mês 7 ao mês 12, que é o período que eu estou gerando, o ativo e o passivo não vai bater. Por exemplo, se você olhar o saldo anterior aqui do ativo, está 5.700.000, no passivo está 5.172. Não está batendo o saldo inicial, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho que fazer o encerramento de acordo com a movimentação que eu estou gerando. Aqui eu fiz um encerramento anual, mas eu não estou gerando a ECD anual, eu estou gerando a ECD do mês 7 ao mês 12. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer dois encerramentos nesse caso. Então, eu vou eliminar o encerramento que eu tenho. Então, vou lá em Arquivo Lançamentos, vou eliminar, vou marcar aqui gerado pelo encerramento, tá? Não coloquei data nenhuma, porque eu só tenho um encerramento mesmo, ok. Vou atualizar saldos por via das dúvidas aqui em adicionais, atualização de saldos. Então, o que que eu vou fazer? Ela foi do simples até o mês 6. Então, eu vou fazer um encerramento mensal no mês 6, tá? Então, aqui em adicionais, em encerramento, vou colocar aqui mensal. Vou colocar mês 6. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou encerrando até o mês 6. Isso não quer dizer que eu estou encerrando apenas o mês 6, tá? Então, se eu quiser fazer um encerramento mensal em agosto, eu vou estar encerrando automaticamente de janeiro até agosto. A exceção é se você fizer encerramento mensal todos os meses. Aí, quando você faz o encerramento mensal todos os meses, na hora que eu estiver encerrando o mês 6, como o encerramento anterior ao mês 5, na hora que eu encerrar o mês 6, vai ser só o mês 6. Caso contrário, se eu não tiver encerramento nenhum e colocar aqui para encerrar mensal e colocar o mês 6, ele vai encerrar toda a movimentação até o mês 6. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou encerrar o mês 6 como mensal e vou fazer um segundo encerramento, agora eu posso fazer anual mesmo, dia 31 do 12. Então, eu vou ter aqui dois encerramentos. Eu tenho que fazer um encerramento no mês em que ela é o último mês como simples, que foi o mês 6, e tenho que fazer outro encerramento no final do ano, que é para encerrar do mês 7 em diante, tá? Então, o que que eu fiz? Agora, se eu for emitir um balancete analítico por período, no mesmo período, 1 do 7 a 31 do 12, o que que ele vai me mostrar? O ativo e o passivo vão estar batendo, tá vendo? Porque eu encerrei lá no mês 6. Então, ó, saldo anterior 5.703, 5.703 aqui embaixo. Além disso, as contas de receita e despesa, elas não têm saldo anterior mais, porque antes tinha o saldo anterior que dá erro no SPED, porque conta de receita e despesa não tem saldo anterior, porque quando eu encerro, eu tenho que zerar as contas de receita e despesa para chegar no meu resultado, que vai ser o meu lucro ou o meu prejuízo ali. Então, ele zerou aqui, tá tudo ok. Agora sim tá certinho. Porque agora, o período que eu estou gerando, ele está, digamos que, isolado, tá? Então, agora eu vou gerar de novo o arquivo para o SPED contábil, vou gerar do mesmo jeito, do mês 7 ao mês 12, início da obrigatoriedade 3. Vou gerar o arquivo aqui, me gerou um relatório, e vou importar esse arquivo de novo, tá? Não vou excluir, vou só sobrescrever mesmo, para a gente olhar. Só olhar o horário aqui, ó, 14h54, tá certinho. Vou sobrescrever agora, ao invés de aparecer para inserir, ele me fala que eu estou sobrescrevendo os registros. Vai validar. Agora deu certo, tá? E esse mesmo caso aqui, você também tem que fazer se você receber uma empresa de outra contabilidade, tá? Se você recebeu uma empresa de outra contabilidade e você recebeu o backup dessa empresa, você também tem que fazer o encerramento nesses mesmos moldes. Por quê? Porque, em teoria, aquele período
que era da outra contabilidade, ela já enviou o SPED daquele período. Você vai enviar o SPED só do período que está faltando. Então, se você pega uma empresa de outra contabilidade e tem a cópia de segurança dela e retorna, automaticamente vai vir toda a movimentação dessa empresa, vai estar tudo ali lançado, porque está tudo no backup. Então, o que você vai ter que fazer? A mesma coisa, você vai ter que fazer um encerramento mensal no último mês em que ela era da outra contabilidade, e lá no final do ano você faz um anual normal. Porque quando você for gerar o SPED, é praticamente igual a isso aqui, tá? Quando você for gerar o SPED da empresa que você recebeu de outra contabilidade, você também vai ter que gerar só o período que é sua responsabilidade, vai ter que colocar a situação no início do período A3, porque você iniciou só uma parte do ano, e vai ter que gerar o arquivo dessa mesma forma. Então, recebeu uma empresa de outra contabilidade que tenha um backup em que você retornou e carregou toda a movimentação, você tem que fazer a mesma coisa, encerra mensal e depois encerra anual, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, é para a empresa que veio de outra contabilidade, tá bom? Só que aí, temos aqui também a situação em que você recebeu a empresa de outra contabilidade, porém não teve backup, né? A empresa, o contador anterior utilizava outro sistema e, consequentemente, não vai ter a movimentação porque não teve como retornar a cópia de segurança, tá? Porque são bases de dados totalmente distintas, então não tem como recuperar essas informações, tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a inclusão dos saldos iniciais no sistema para dar certo, tá? Bom, o Lucas comentou assim: estou tendo problemas com o registro I051. Vamos comentar sobre esse? Depende do erro que você está tendo. Você consegue copiar aqui para a gente a mensagem de erro? Se você conseguir, a gente consegue ter um norte para identificar, porque cada registro eles podem dar problemas distintos, sabe? Bom, aqui a gente tem, que nem eu falei, a gente tem o caso em que a empresa veio de outra contabilidade com backup e sem backup. Eu vou selecionar uma empresa aqui que eu recebi de outra contabilidade, mas eu não recebi a cópia de segurança. Nesse caso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir os saldos iniciais dessa empresa. Então, nessa empresa aqui, eu recebi ela, vamos supor que eu recebi ela, deixa eu ver a data aqui. Esse aqui é um caso de uma empresa que eu recebi ela em dezembro. Então, de janeiro a novembro, é a outra contabilidade que fez, e somente dezembro é minha responsabilidade. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o outro contador tem que te fornecer as demonstrações, né? Seja balanço, DRE, balancetes. Se ele não te disponibilizar, o que pode acontecer, você pode ir lá através do Receita BX recuperar a ECD que ele fez, porque ele tem que ter feito a ECD de janeiro a novembro, e você recuperando a ECD dentro do SPED, você consegue importar, digamos assim, a ECD anterior para você ter acesso a essas demonstrações. Então, nesse caso aqui, ó, empresa teste, de janeiro a novembro aqui, ó, ela foi feita pelo outro contador. Mas com o arquivo dele, eu consigo visualizar os dados. Então, eu consigo aqui, ó, em visualizações, eu consigo emitir o balancete mensal, por exemplo, do mês 11, que foi o último mês aqui, que era da outra contabilidade. Então, através do arquivo do SPED anterior, vocês conseguem ter acesso a essas demonstrações. E aí, aqui, com essas informações aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, você sabe quais contas terminaram o exercício com saldo. O exercício não, o período nesse caso, né? Então, eu sei aqui que essas contas que estão aparecendo, elas terminaram aqui com o saldo final. E é esse saldo final que vocês vão utilizar para lançar de saldo inicial para vocês. Então, aqui eu estou emitindo de janeiro a novembro, e o saldo final, por exemplo, da conta caixa foi R$ 10.000, devedor. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar no sistema um saldo inicial de R$ 10.000 devedor para conta caixa. Então, eu vou aqui em arquivo, plano de contas, saldo inicial, procuro a minha conta caixa, vou aqui na conta caixa e lanço os R$ 10.000 devedor. Beleza. É só isso? Não. Aí que vem o pulo do gato. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que as contas, elas são uma estrutura diferente da nossa.
Então, por exemplo, a conta caixa é 1.1.01.001.5. Se você observar, não tem um padrão lá nesse sistema que eles usam, não tem um padrão de conta analítica. Algumas têm mais números, outras têm menos números, não tem um padrão, tá vendo? Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar identificar aqui no sistema que essa conta caixa bem aqui corresponde a essa conta caixa bem aqui. Então, eu tenho que fazer essa ligação, dizer que uma se refere à outra. Porque na hora que eu for recuperar a ECD anterior, que é essa ECD de janeiro a novembro, ele vai confrontar os saldos e vai falar: opa, eu não achei essa conta aqui com o saldo que você declarou como saldo do final. Você não, né? Que foi declarado para a empresa pela outra contabilidade. Então, o que que vai acontecer? Vão dar erros. Deixa eu mostrar para vocês os erros que vão dar. É esse aqui, por exemplo, ó. Nesse mesmo exemplo daquela conta que eu mostrei, ó. A conta barra centro de custo, aí ele mostra esse número diferente do nosso, foi recuperada da escrituração anterior, ou seja, consta nesse registro C155 e não existe no primeiro mês da escrituração atual. Então ele fala que ela foi recuperada, mas não existe no primeiro mês da escrituração atual. Isso não existe, né? Porque se eu terminei o exercício com saldo em uma conta, eu vou iniciar o ano com o mesmo saldo. Ele não vai sumir de um ano para o outro, tá? Então, o que que ele está dizendo? Que essa conta aqui tem saldo, mas agora, na hora que eu recuperei, ela não tem saldo inicial nenhum. Então, o que que vocês devem fazer? Vão entrar na conta caixa, nesse exemplo, né? Vão entrar na conta caixa atual de vocês, e aqui dentro, tá vendo que tem um botão chamado Mudança de Plano de Contas? Nesse lugar, você consegue vincular a conta do plano de contas anterior. Então, vou alterar aqui para mostrar para vocês, ó. Nesse meu exemplo aqui, eu não tenho centro de custo, então eu não tenho que informar centro de custo. Ele pede a conta do plano de contas anterior, então você pode observar que o código que é naquele padrão da outra contabilidade. Se eu tivesse um centro de custo anterior, eu informaria aqui, mas não é o caso. O mês que ele me pede aqui é o mês que eu estou iniciando, é como se fosse o mês em que eu assumi a contabilidade. Então, nesse caso aqui, eu assumi a contabilidade em dezembro, então vou colocar aqui dezembro de 2024 e vou informar o saldo. Normalmente, o sistema até já traz o saldo para mim, tá? Porque ele busca o saldo que você lançou lá em saldo inicial. Então, como eu primeiro lancei aqui o saldo inicial, na hora que eu for incluir lá, ele já vai até puxar para você, ó. Quer ver? Vou deletar e incluir de novo aqui para mostrar para vocês. Vou incluir aqui, vou colocar aqui a conta anterior. Na hora que eu coloco aqui o mês e dou Enter, ele já até traz o saldo para mim, tá vendo? Então, ele já facilita aí para gente. Você faz isso em todas as contas que você teve movimentação. Então, aqui, ó, todas essas contas aqui, tem 4 páginas de contas, porque essa aqui tem bastante conta. Então, todas essas contas aqui que terminaram o exercício com algum saldo, eu tenho que vir aqui, criar ou localizar uma conta correspondente. Vou lançar primeiro o saldo inicial aqui, depois eu vou alterar e vou incluir aqui a mudança de plano de contas com o mesmo saldo, referenciando o código da conta anterior, que foi gerada pela outra contabilidade. Quando você fizer isso, não vai mais dar esse erro aqui, ó. Esse erro vai sumir para vocês, vai acabar. E vocês não vão precisar fazer nada manual no SPED. Essa vinculação, antes, a gente pedia para fazer manualmente. E aí a gente conseguiu ajustar no sistema e agora você consegue fazer de maneira mais prática, né? Porque, desculpa as aspas, é porque eu uso o tempo todo, mas assim, mais prática no sentido de que todo manuseio dentro do SPED, ela é bem mais trabalhosa, né? Então, assim, no sistema, a tela é bem mais didática, né? Então, é aqui no plano de contas, altero a conta, vou aqui em mudança, incluo. Lá dentro, para fazer esse processo, dá a impressão que a gente usa bem mais passos, né? E a tela ela é bem menos intuitiva para fazer. Então, fazendo pelo sistema é mais prático e mais rápido também, tá? Então, é esse o trabalho que vocês vão ter quando vocês recebem uma empresa de outra contabilidade que não utiliza o sistema, tá? Vão ter que fazer essa correspondência aí da conta anterior para a conta nova, que aí vai dar certo, tá? E aí, só um detalhe sobre esse erro que eu mostrei para vocês. Esse erro bem aqui. Existem casos em que a conta que mostra aqui é uma conta nossa.
Por exemplo, esse aqui, ó, é a mesma mensagem, só que a conta que está mostrando aqui é uma conta nossa. E esse exemplo aqui dessa empresa, eu não tive mudança de plano de contas, mas ele está me dando esse erro, falando que a conta, nesse exemplo aqui, a conta caixa, fala que foi recuperada na escrituração anterior e não existe no primeiro mês da escrituração atual. O que isso pode indicar? Isso pode indicar duas coisas. Ou que você teve uma mudança de plano de contas no sistema, mas quando eu falo mudança de plano de contas, a gente tem que tomar cuidado porque existem duas situações. Eu mudei de plano de contas aqui dentro, mas é um plano de contas que tem uma estrutura igual. Então, por exemplo, nessa empresa aqui, ó, eu utilizo o plano de contas 41. A minha conta caixa é a mesma, a minha conta banco são praticamente as mesmas, exceto essas aqui que eu vou criando bem específicas, né? Mas a minha conta de fornecedores é a mesma, a minha conta de duplicatas a receber é a mesma, até o mesmo código, o mesmo nome, só que eu optei por criar um plano de contas só para ela, porque, por exemplo, ela usava o plano modelo e eu quis individualizar o plano, para eu não ter que ficar, por exemplo, com esse monte de conta banco aqui, sendo que eu só uso uma. Essas outras contas banco são de outras empresas. Então, eu preferi individualizar esse plano de contas para não ter esse monte de conta que eu não uso. Então, o que que acontece? Eu tive uma mudança de plano de contas olhando para o sistema, mas olhando a nível de ECD, eu não mudei de plano de contas. Porque o que que eles consideram como mudar de plano de contas? Eles consideram como mudar a estrutura. Então, se você for olhar aqui nesse outro cliente, nesse caso aqui, em que a primeira parte que foi de outro escritório com outro sistema, aí sim eu mudei de plano de contas, porque olha o padrão dessas contas. É totalmente diferente. Então, quando a gente fala que mudou de plano de contas, a gente quer dizer, isso dentro do sistema, que isso quer dizer que, basicamente, eu mudei, de fato, a estrutura todinha, a padronização da conta, a padronização do plano de contas no sentido das contas, 1.1, eu mudei aquilo ali. Agora, se eu mudei de plano de contas, que nem esse exemplo que eu falei para vocês, eu só individualizei o plano de contas, mas a estrutura é a mesma, o meu banco é o mesmo, o meu caixa é o mesmo. Não é uma mudança de plano de contas para o SPED, tá? Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui do erro que eu mostrei, já já eu respondo vocês, tá? Um exemplo do erro. Opa! Aí eu. Deixa eu abrir de novo aqui o relatório, só um minutinho. Um minuto. Deixa eu abrir o erro aqui. Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, vamos supor que eu só fiz esse processo de individualização do plano de contas. Eu só estou usando o mesmo plano de contas, eu só criei uma cópia dele, porque eu quis individualizar, deixando essa empresa sozinha com aquele plano de contas. Nesse caso, o que que vai faltar aqui para eu poder corrigir? Vai faltar eu lançar o saldo inicial. Porque o que acontece? Quando eu mudo de plano de contas no sistema, nesse exemplo que eu dei que eu só individualizei, o saldo inicial ele não é transportado de um exercício para o outro de maneira automática. Por quê? Porque não tem como a gente garantir que as contas vão ser as mesmas. Não vai ter como eu garantir que a conta do fornecedor X vai ter o mesmo código no novo plano de contas. Então, quando vocês fazem essa mudança de plano de contas no sistema, de mudar de um exercício para o outro aqui dentro, vocês vão ter que fazer esse processo manual de ir aqui em arquivo, plano de contas, saldo inicial e lançar o saldo inicial manualmente, tá? Então, esse processo ele vai ter que ser feito de maneira manual, porque não tem como a gente fazer essa garantia de que é a mesma conta, porque o mesmo código aqui pode ser uma coisa em um plano de contas e pode ser outra no plano de contas do ano seguinte. Então, esse erro aqui, em que aponta a mesma conta, uma situação muito comum é essa, tá? De ter mudado de plano de contas a nível de sistema. Outra coisa que costuma causar esse erro aqui é você não fazer o processo de iniciar novo exercício de um ano para o outro. Então, aqui, quando eu seleciono, vou voltar na empresa 300, que eu sei que em 2023 ela tem lançamentos aqui, ó. Então, o que que eu faço? Quando eu estou em 2024, só para mostrar para vocês, agora eu tenho lançamentos aqui, mas eu vou até eliminar eles para mostrar para vocês o que eu quero mostrar.
Menino e gerado pelo encerramento. Nesse caso aqui, vou até atualizar saldos para zerar tudo. Quando eu vou aqui em balancete analítico, de janeiro, ele não está trazendo nada, nem o saldo do ano passado. Mas eu tenho o ano de 2023 aqui. E ele está com toda a movimentação bonitinha, ele está encerrado, bonitinho. Ó. Os últimos lançamentos são de encerramento aqui, ó, por exemplo. Tá tudo certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que carregar o saldo final de 2023 para o ano de 2024. Então, eu vou aqui em adicionais, iniciar novo exercício, aí ele fala iniciar novo exercício 2024. E peço para iniciar. Quando eu voltar aqui em 2024, vou atualizar saldos, tá? Sempre atualiza saldo. Gente, isso aqui é como se fosse calcular a folha, por exemplo, ou calcular os impostos. É semelhante. E vou emitir aqui um balancete analítico de janeiro de novo. Agora tem saldo, tá vendo? O saldo de um ano, ele é carregado para o outro fazendo esse processo. Então, no ano antigo, digamos assim, nesse exemplo aqui, em 2023, eu tenho que pedir para iniciar novo exercício, e em 2024 eu tenho que atualizar saldos. E aí os saldos vão ser trazidos, desde que seja o mesmo plano de contas. Então, às vezes, dá esse erro aqui e é o mesmo plano de contas, só faltou vocês fazerem esse passo. É bem tranquilo de corrigir também. Outra situação em que esse erro ocorre pode ser que vocês mudaram a conta. Sei lá, essa aqui é a conta caixa, mas eu simplesmente quero ir lá e vou mudar a conta caixa. Eu venho aqui no meu plano de contas, crio uma conta caixa nova, vou aqui em saldo inicial, tiro de uma e jogo na outra. Digamos que eu só quis trocar porque estava no lugar errado, sei lá. Não pode. Vocês têm que fazer isso por meio de lançamentos. Por quê? O ano de 2023 eu declarei nessa conta aqui esse saldo bem aqui. Cadê? Acho que é esse aqui. Esse aqui. Eu declarei esse saldo aqui. Eu não posso simplesmente no ano seguinte deixar, eliminar essa conta aqui, deixar elas vazias, sem saldo nenhum, e jogar esse saldo em uma outra conta. Eu tenho que manter ela com o saldo inicial. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso a nível de lançamento. Então, vou aqui nos lançamentos e eu incluo um saldo de um lançamento de transferência de saldos no primeiro dia do ano. Então, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar zerando a conta caixa antiga e vou estar jogando o saldo para a conta caixa nova, mas por meio de lançamento. Eu não posso vir aqui no saldo inicial, aqui no plano de contas, e simplesmente deletar de uma, vir aqui, simplesmente apago esse valor e lanço na outra. Não. O saldo inicial ele tem que respeitar o que você declarou no ano passado. Então, se no ano passado você declarou que essa conta especificamente, com essa numeração, terminou o ano com aquele saldo, no ano seguinte, esse mesmo código de conta tem que iniciar o exercício com aquele mesmo saldo. Mesmo que no primeiro dia do ano você jogue esse saldo para outra conta por meio de lançamentos. Tá bom? É isso. Então, esse erro aqui normalmente dá por essas razões que eu citei antes, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês vou falar sobre a questão da retificação, mas deixa eu só ver as perguntas de vocês primeiro, para ver se tem alguma coisa que eu posso já respondendo agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Ah, o Lucas falou o erro que ele estava dando, que ele estava tendo, né? Que a natureza da conta referencial informada no registro é diferente da natureza da conta pai para a qual foi mapeada. Sim. Normalmente, esse erro, não sei se vai ser o seu caso especificamente, porque aqui parece que as contas, elas são, em teoria, do mesmo grupo, né? As duas são do ativo, né? Porque o erro que ele está falando é o seguinte, vou copiar e colar no bloco de notas, só para todo mundo poder acompanhar rapidinho. Vou aqui. Vou colar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha. Ele fala aqui que a natureza da conta referencial, que é essa conta aqui, está diferente da natureza um da conta pai, que é essa daqui. Que a conta referencial é essa, e essa aqui é a conta do seu plano de contas. Normalmente, não dá o mesmo grupo, o erro. Costuma ser, por exemplo, ele aponta uma conta referencial, sei lá, de receita, e fala que a conta pai, que é a conta do plano de contas, é uma conta do ativo. Porque o que acontece? Quando você gera o SPED, deixa eu mostrar isso aqui na tela para ficar mais fácil. Quando você gera o arquivo para o SPED,
ele te dá esse relatório aqui de vínculos. E nesse relatório ele te mostra, a primeira coluna é a conta do plano de contas mesmo, e essa do meio, conta do SPED, onde está escrito caixa matriz, é a conta do SPED. Normalmente, as duas contas, elas têm que ser do mesmo grupo, elas têm que conversar. Então, por exemplo, a conta do plano de contas é ativo e a conta do SPED que eu estou vinculando também é ativo. A mesma coisa aqui embaixo, no passivo, ó. A conta do plano de contas, que é Previdência Social a recolher, é do passivo, circulante, e a conta do SPED que eu vinculei também é passivo. Eu não posso vincular em grupos diferentes, então eu não posso vir aqui na conta de Previdência Social e vincular uma conta do SPED que é despesa de INSS, que apesar de ser também INSS, é uma conta de outro grupo, é uma conta do grupo de despesa. Eu não posso. Então, a conta do SPED, ela tem que acompanhar a natureza da conta do plano de contas. Então, o que que essa mensagem está indicando? É como se a natureza dessa conta aqui estivesse diferente dessa natureza aqui. Só que, em teoria, está igual. Então, nesse caso aqui, eu, sinceramente, eu acho que o ideal é a gente pegar um backup e dar uma olhadinha para ver se alguma configuração está errada. Porque, em teoria, as duas são do ativo, tá? Às vezes, esse erro aqui pode ser corrigido só recuperando de novo, retificando a declaração, dependendo se já tiver sido transmitida. Se for um erro do SPED, por exemplo, o SF, né, você tem que retificar esse CD. Mas outra coisa que você pode olhar, porque pode ser que esse erro ele seja acompanhado de outros erros. Então, às vezes, os outros erros estão causando esse erro em questão, porque existem erros no SPED que você, corrigindo um, já corrige vários outros, mesmo que a descrição seja outra, tá? E pode ser, então, que tenha algum erro, por exemplo, o plano do SPED, ele é de acordo com a atividade da empresa. Se você vincula um plano errado, pode ser que ele cause vários erros e só corrigindo o plano já dá certo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui em tabelas auxiliares, estruturas, tabelas auxiliares, tipos de plano de contas. Aqui dentro você consegue vincular qual é o plano de contas do SPED. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o plano de contas do SPED, que é PJ em geral lucro presumido. E aqui nessa telinha eu tenho vários, ó. PJ em geral lucro real, lucro presumido, financeira lucro real, seguradora lucro real, imunes e isentas, entre outras. Se você tiver com um plano errado, por exemplo, esse plano 1 aqui, que é esse C1, compatibilidade, ele não é mais usado. Ele era usado lá no primeiro, até o segundo SPED, eu acho que até o segundo ano de SPED ele era usado. Depois disso, a Receita resolveu separar os planos e criou cada um desses aqui. Então, se você estiver usando, por exemplo, esse plano C1 aqui, ele não vai dar certo. Pode ser que seja uma possibilidade da causa aí do seu erro. Ou você é lucro real e está usando PJ em geral lucro presumido. Pode dar erro também, mas aí a gente teria que analisar o seu erro certinho. Então, se depois você, no final, quiser entrar em contato com a gente para a gente pegar o backup, pegar os relatórios direitinho, que a gente ajuda a corrigir certinho esse erro, tá? Bom, depois disso, ela fala, a expertise perguntou, não entendi. Quanto à outra contabilidade, não entregar nenhum movimento que faz. Aí a gente até já respondeu, né? Que o ideal é recuperar a ECD anterior lá no aplicativo da Receita, que é o Receita Net BX. Esse Receita BX, você consegue ter acesso às declarações federais enviadas para essa empresa, mesmo que tenham sido enviadas por outro, mesmo que tenham sido enviadas por outro contador. E aqui a Solange perguntou: a empresa era do presumido e passou para o lucro real. Em 2023 foi encerrado o trimestral, pois a ECD não estava aceitando encerramento anual. A pergunta agora é: está podendo encerrar anualmente no sistema ou encerro mensal? Bom, aí o problema, ela era presumida e passou a real no meio do período. O problema maior não é nem só a questão do encerramento, é como você vai fazer a sua SF, né? Nesse caso, eu sugiro, vai depender do período aí, né? Mas você pode fazer um encerramento mensal até ali o último mês, como presumido, e fazer um encerramento anual no final também. Só que a ECD aí nesse caso você pode fazer uma ECD só, porque a ECF vai ser também cheia, né? A ECF, ela já é obrigada a enviar o ano todo mesmo, então a ECF vai ser uma só. É... Diz que está sem áudio. Tá... Se tiver sem áudio para mais alguém, me avisa, mas acho que parece que está normal por aqui. Pelo menos o que a gente está escutando tranquilo o retorno.
Ela pediu para repetir. Bom, só repetindo essa informação. Nesse seu caso, né, voltando aqui para a pergunta, ela era do presumido e passou para real. Só confirma para mim, Solange, ela fez essa mudança dentro do exercício ou foi em um ano era presumido, em outro ano era anual, ou era real? Só me confirma essa informação. Não sei se agora ela está me escutando. Bom, enquanto ela me confirma, a gente vai até perguntar por mensagem para ver se ela confirma para a gente. Ah, tá. Então tá perfeito. Então em um ano era presumido, no ano seguinte era real, né? No caso. Nesse caso não tem problema. No ano que era presumido, você pode fazer o encerramento anual. E no ano que ela é real, você pode fazer encerramento trimestral, não tem problema. Então, vamos supor que em 2023 era presumido, foi enviado normal o ano de 2023 com um encerramento só, que é o anual. Em 2024, você pode encerrar os 4 trimestres normalmente, né? Porque normalmente quando é lucro real a gente costuma encerrar trimestralmente mesmo, exceto se for por estimativa, né? Mas se for real normal, digamos assim, você encerra trimestralmente. Então, em 2024 você vai encerrar os 4 trimestres e vai aceitar sem erros. E aí, lá na ECF, quando você for gerar a ECF, você tem só que marcar que ela tem encerramento trimestral. Deixa eu mostrar para vocês aqui com a marcação, só para só mostrar para vocês rapidinho essa marcação, que se a empresa for lucro real e encerrar trimestralmente, quando vocês vierem aqui em adicionais, gerar arquivo para o SPED SF, vocês têm que lembrar de marcar essa opçãozinha aqui, tá? Apuração trimestral para empresas com forma de tributação pelo lucro real. Só para não dar erro no seu SPED SF, quando você for recuperar esse CD. Mas aí você pode fazer normal. 2023 encerra anual, 2024 você encerra trimestral, os 4 trimestres, tá? Deixa eu ver aqui, só voltando aqui para o contábil. É, ela já fez a CF, então deve ter funcionado certinho, deve ter, provavelmente você marcou essa opção, se foi sem erros é porque tá ok, assim, a gente pede só para conferir a nível de dados, né, se os valores estão certinhos e tudo mais, mas normalmente quando não dá erro, bateu ali as informações a nível de conferência de registros, né, foi ok. Então, aqui, essa conferência do plano de contas, ela é importante, tá, pessoal? Então, sempre que vocês forem gerar o arquivo para o SPED, sempre façam essa conferência. Vejam se a conta do SPED está no mesmo grupo ali da conta do plano de contas, porque se estiver diferente, vai dar erro. Pode ser que não dê erro na ECD, mas na ECF com certeza vai dar erro, tá? No caso do Lucas, como apontou ativo e ativo, né? Ou seja, o mesmo grupo ali, a gente vai precisar olhar mais informações, né, para ver se o grupo, se o plano do SPED bate com a tributação da empresa, entre outras informações, tá? Vou informar agora para vocês rapidinho, só como é feita a retificação, né, que foi uma pergunta que a gente recebeu logo no começo. Sempre que você for fazer a retificação do SPED contábil, o primeiro passo é você vir aqui na empresa, alterar, vou fazer isso na empresa 1. Vir aqui vir na guia SPED, e aqui embaixo, em outras informações, vocês vão incluir o último mês da declaração que vocês estão fazendo. Então, 2024, eu vou cadastrar dezembro de 2024. Aqui eu vou escrever retificação, SPED, ECD. O tipo de documento, vou colocar o 999, termo de substituição da ECD. Aqui no texto, vocês vão explanar ali o motivo da retificação, tá? Eu vou escrever apenas retificação, mas vocês podem redigir mesmo, não precisa ser um texto imenso, mas redigir brevemente o motivo. Houve alteração de lançamentos, alteração de saldos, vão descrever brevemente ali o motivo dessa retificação. E aqui embaixo vocês vão selecionar o contabilista responsável. Tem algumas situações que ele pede os dois contabilistas. E aqui nesse balãozinho de informação, ele explica em quais casos você tem que assinar com um ou com dois, tá? No caso aqui, ele pede com dois, quando a correção de erro gere alterações de lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações não auditadas por um auditor independente, ou sendo um deles auditor independente, quando a correção do erro gere alterações de lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações e tenham sido auditadas por auditor independente. Enfim,
Aqui sempre vai ter essa informaçãozinha, vocês confirmam para vocês saberem se vocês vão assinar com um ou com dois. E às vezes esse segundo precisa ser o auditor, tá? Aqui no motivo da substituição você vai selecionar, então ele pode ter sido por mudança de saldos, alteração de assinatura, alteração das demonstrações, alteração da forma de escrituração contábil, alteração no número do livro ou outros. Se não se encaixar nenhuma das de cima, você seleciona outros. Então você tem que, sempre que for retificar, tem que incluir a informação aqui. Só precisa incluir uma vez, tá? Se você precisar retificar mais de uma vez, só precisa deixar aqui uma vez. Se o motivo da retificação mudar, você só vem aqui e registra, corrige, né, a informação, mas só precisa ter um mês cadastrado, tá? Então, vamos supor, retifiquei a primeira vez porque mudou o saldo, então eu cadastro aqui. Ah, mas na segunda vez eu tive que retificar uma segunda vez porque alterou o número do livro. Você só altera aqui, ajusta o texto para se adequar a essa retificação mais recente e pronto. Não precisa ficar vários sequenciais aqui, tá? O mesmo sequencial você pode ajustar ali para a situação que você precisa daquele período. Só vai precisar incluir mais de um se for um exercício diferente. Aí você inclui um para cada exercício aqui para ficar gravado, tá? E quando você for gerar o SPED, aqui em adicionais, gerar arquivo para o SPED contábil, você tem que colocar aqui que é substituta. E tem que colocar um número do hash, tá? O número do hash, se eu não me engano, eles são 40 dígitos, tá? Entre letras e números. E você não precisa colocar os pontos e os tracinhos que tem lá. É só letra e número solto, sem as separações por pontos ou traços, tá? E tem que estar totalmente preenchido. Se você preencher faltando um dígito, vai dar erro no SPED. Então, ele tem que ter os 40 dígitos bonitinho, tá bom? Então, é assim que a gente faz a retificação. Essa retificação, o que ela vai gerar de diferente? Ela vai gerar o registro J801. Quer ver? Deixa eu só selecionar a empresa certa, que eu estava incluindo a empresa 1, né? Então, aqui, ó, quando eu gero, vou colocar aqui janeiro a dezembro, vou colocar aqui no início do período, vou colocar o hash e vou gerar o espelho aqui. Ele gera esse registro aqui, ó, o J801, que é o termo de verificação para fins de substituição da SCD. O texto, ele fica assim, todo cheio de caracteres, mas quando você importa fica certinho, tá? Esse aqui é só o parâmetro que é usado pelo próprio SPED, mas o texto vai certinho para o seu SPED SCD, tá? Então, talvez a retificação ela não tenha funcionado por conta disso. E aí, o último ponto que eu até ia falar, que a Darlene perguntou, que é sobre a assinatura da SCD, tá? A assinatura da SCD, eu até deixei aqui um tópico sobre isso, assinaturas. Assinaturas, o SPED ele sempre vai exigir duas assinaturas obrigatoriamente, sendo uma a do contador e a outra do sócio. A do contador tem que ser sempre o contador, tá? Porém, a do sócio eu posso fazer de maneiras diferentes. Então, eu tenho 4 possibilidades aí no momento de assinar pelo sócio. Eu posso assinar com o próprio certificado do sócio, ou eu posso assinar com o certificado da própria empresa, que vai ser o SNPJ dele, ou posso assinar com o certificado do contador, por meio de procuração, ou ainda com o certificado do escritório contábil, também por meio de procuração. Então, eu tenho essas 4 possibilidades, tá? Vou mostrar elas aqui rapidinho para vocês, para a gente só ver essa informação, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui no contábil. Vou usar essa empresa 1 como exemplo. Vou só deletar lá o termo de substituição, porque a gente não vai precisar dele aqui. Só deletar aqui. Vou gerar aqui ela. Na verdade, antes vou alterar para mostrar para vocês como a gente configura. Aqui dentro do sócio, o que a gente tem que fazer? Dentro do sócio, a gente tem que ter essa parte aqui embaixo cadastrada, que é essa parte de relacionamentos. Então, vamos supor que o sócio, vocês têm o certificado do sócio, vocês têm o SCPF do sócio e vão assinar com o certificado dele. Então, o que tem que estar preenchido aqui? A qualificação do sócio, nesse caso empresário, o capital, a data de início, não pode ter término e tem que estar marcado signatário da escrituração. Dessa forma aqui, eu vou levar o sócio para assinar. Porém, nesse caso, vocês não têm o SCPF dele, mas o contador tem a procuração, o contador pessoa física, né? Ou seja, você vai assinar com o SCPF do contador como procuração. Então, o que vocês vão fazer aqui?
colocar o CNPJ do contador e vão colocar a qualificação do SPED como contador, como procurador, e vão colocar aqui o nome do contador, né? Telefone, o e-mail e pronto, vão salvar. Ou seja, esse responsável aqui, vocês só preencham quando só o contador vai assinar pelo sócio. Se eu vou assinar com o próprio sócio, eu não preciso preencher nada tipo responsável, tá? Não preciso repetir o CPF do próprio sócio, por exemplo. Então, eu só preencho quando alguém vai assinar pelo sócio por meio de procuração. Nesse caso aqui, o contador. E aí, o que que eu faço? Eu só gero o arquivo de novo. Coloquei ali o sócio, o contador como procurador, venho aqui em adicionais, gerar arquivo para o SPED. Se eu emitir o espelho aqui, deixa eu mostrar para vocês, acho que é 930. Deixa eu mostrar aqui no registro para vocês. Aqui, ó, signatários da escrituração. Ele leva o sócio, empresário aqui. Tá vendo que embaixo está como responsável legal? Não. Aqui, e aqui ele vai levar o contador, que vai assinar, então ele está sendo levado com a qualificação de contador. E aqui, ele está sendo levado como procurador. E aqui embaixo, responsável legal, sim, porque é ele que vai assinar, tá? Então, nesse caso aqui, está sendo levado o próprio contador como contador e também como sócio, ou como procurador do sócio. Então, ele leva dessa forma. Agora, vamos supor que quem vai assinar é a própria empresa. Basta vocês gerarem, marcando essa opção aqui, que é gerar a empresa como signatário da escrituração. Se vocês emitirem um espelho naquele registro, vai a empresa agora, tá vendo? Ó? A empresa vai ser levada como responsável pela assinatura. E o contador como contador também. Só que o que a gente tem que fazer nesse caso? Quando é alguém que vai assinar como pessoa jurídica, vocês têm que vir aqui no sócio e desmarcar a opção de signatário, tá? Então, vocês têm que vir aqui, desmarcar essa opção de signatário da escrituração. Aqui eu posso deixar zerado, porque nesse exemplo eu vou assinar com o SNPJ da empresa. Então, eu só deixo o signatário sim quando é o sócio que vai assinar ou o contador como procurador. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que vai ser a própria empresa, você vai ter que gerar só com essa opçãozinha marcada, tá? E quando é o próprio escritório, o SNPJ do escritório que vai assinar, vocês também marcam essa opçãozinha aqui. E aí vocês vão ter que fazer um ajuste manualmente no SPED que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, nesse exemplo aqui agora, quem vai assinar vai ser o escritório em nome do sócio. Eu marco essa opção, gero, e dentro do SPED, deixa eu só ver onde eu gerei, na área de trabalho. Dentro do SPED, eu vou aqui na área de trabalho, vou na empresa 1, que eu estou usando agora, vou incluir. E aqui dentro do SPED, eu vou em escrituração, dados da escrituração, e aqui, ó, na opção 4, signatários da escrituração, eu tenho aqui a pessoa jurídica, tá? Esse aqui é o segundo sócio da empresa, que ele não é signatário, então não tem problema ele ser trazido. Então, se a empresa tiver 5 sócios, os 5 vão aparecer aqui, não tem problema nenhum, tá? Aparecer mais de um sócio, só que só um é assinante. Nesse caso aqui, quem vai ser o assinante vai ser o escritório contábil, né? O SNPJ do escritório. Nesse caso, o que que eu faço? Repetindo aqui, eu marco essa opção de gerar a empresa como signatário. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a empresa. E aí eu venho aqui, clico 2 vezes e só edito para os dados do escritório. Opa, vou colocar aqui o CNPJ, vou colocar aqui Dextron Informática, como se a gente fosse o escritório. E eu coloco aqui embaixo, responsável pela assinatura, sim. Então, quando eu quero que o escritório assine, eu marco que eu quero gerar o SNPJ, importo aqui dentro e aqui eu vou na opção 4, signatários, e onde tiver o nome da empresa, eu coloco os dados do escritório de contabilidade. E assim eu vou estar assinando com o contador, obrigatoriamente, como contador barra contabilista, e vou estar assinando com o escritório de contabilidade, no lugar do sócio, tá bom? Então, é dessa forma que a gente consegue. Eu vou parar a apresentação aqui só para ver as últimas perguntas para a gente finalizar, tá?
Para Solange ficou sem áudio. Acho que talvez esteja algo no microfone, no fone da Solange, porque acho que não ficou mudo para mais ninguém. Mas a Maria José falou, né, que a minha deu erro no hash, mas acho que não informei aonde você falou. Também deu erro no número do livro. Coloca o mesmo número ou seria outro número? Em teoria, seria o mesmo número. O número, por exemplo, eu enviei a original como 5, a retificadora vai ser também a número 5, tá? E a Solange falou que a dúvida dela estava na SCF, que agora que ela viu a mensagem para marcar, né? Porque quando eu encerro o trimestral na empresa de lucro real, na ECF eu tenho sempre que marcar aquele checkbox, tá? Mas é isso, pessoal. Eu fui acelerando um pouquinho para a gente não, para a gente conseguir falar tudo que a gente precisa, mas eu tentei mostrar para vocês as situações mais comuns, né? Que é mudança de contador, empresa que saiu do Simples, empresa sem movimento, os erros que vão aparecendo, né? E falei ali sobre as empresas que estão obrigadas, né? Eu dei esse apanhado geral, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente ou mandar no nosso WhatsApp as dúvidas, ou mandar por e-mail, pelas sugestões lá no site, que qualquer coisa, se chegar, tiver chegando ali na última semana, precisar fazer mais alguma live, alguma coisa relativa a SPED ECD, a gente faz também antes de encerrar o prazo aí para vocês tirarem as suas últimas dúvidas, tá? Então, podem ir mexendo no SPED, vão fazendo qualquer dúvida que tiverem, entre em contato com a gente. Se forem coisas recorrentes que vocês verem que vale a gente voltar aqui e conversar de novo, podem conversar com a gente que a gente ajusta certinho, marca aí uma live rapidinha só para tirar os últimos esclarecimentos antes do vencimento, né? Mas eu acredito que esse apanhado foi legal. E dentro do nosso canal, a gente tem vários vídeos falando sobre, e na nossa central de ajuda também. Vou mostrar rapidinho a central só para vocês verem como é fácil de acessar ela, tá? Aqui no sistema, seja folha, fiscal, contábil, quando você vai em ajuda, tem a nossa central de ajuda. E nela você tem todos os sistemas, tá? Folha, fiscal, que é folha, aqui tem o fiscal, todos os tópicos do fiscal. E tem o contábil aqui, que é o nosso exemplo aqui, que é nosso foco hoje, ó. Em escrituração contábil aqui em adicionais, por exemplo, tem aqui gerar arquivo para o SPED contábil. E aqui tem dizendo o que vocês têm que preencher em cada campo, tá? Ó, finalidade, explicando o que cada opção, para cada opção, o que cada opção significa, né? Aqui tem dizendo como faz o encerramento, como inicia um novo exercício, relatórios. Ele fala aqui para a gente o que cada um significa, tá? Com prints e tudo mais. Vocês também podem pesquisar nessa lupinha que tem no canto superior direito. Vocês podem pesquisar SPED ECD. E a gente vai ter o tópico aqui, ó, plano de contas do SPED, a configuração para geração. A gente tem um perguntas e respostas aqui também, que é, por exemplo, como conferir se os vínculos do SPED estão corretos. E ele já te fala como você tem que fazer para fazer essa conferência. Tá? A gente tem aqui um perguntas e respostas com 10 perguntas bem legais. Então, vocês podem fazer essa pesquisa, tá? É como se fosse um mini Google aqui da gente. Então, vocês pesquisam e vão ter aqui mudança de plano de contas, que foi o que eu mostrei para vocês. Aqui tem tudo explicado, ó. Passo a passo, como você faz, o print indicando como você tem que conferir. Então, é bem legal, tá? Então, podem usar e abusar aí da nossa central de ajuda. E qualquer dúvida, a gente está por aqui, tá? Então, muito obrigada aí. Vai ficar tudo gravado no nosso canal. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá? Valeu demais pela participação, pessoal. Boa tarde.